Lembro-me da história de uma menina chamada Helen. Ela tinha 6 anos e tocava piano. Mas um dia, sem o conhecimento de seus pais, ela os ouviu dizer: A Helen é muito desajeitada para tocar piano. Desde então, sempre que a Helen tocava piano, ela tocava desajeitadamente para provar ao mundo o que seus pais disseram. Quando ela tinha 13 ou 14 anos, continuava tocando de forma desajeitada e provava que seus pais estavam certos. Então, certo dia, eu disse para ela: Você não pode ser responsável pelas ações de outras pessoas, mesmo que essas pessoas sejam seus pais. Seus pais provavelmente queriam dizer que você era desajeitada naquela época. Eles não mencionaram que você seria desajeitada para sempre. Então, a Helen entendeu a mensagem e removeu aquela pequena cicatriz de dentro dela, e em um ano já tocava bem melhor piano. A autoimagem é tão importante que define os limites da realização humana. Ela é a chave da sua personalidade e do seu comportamento. Há alguns anos, uma linda jovem de 18 anos, chamada Ana, veio ao meu consultório. Ela havia sofrido um acidente de carro e sua bochecha esquerda estava desfigurada. Então, fiz a cirurgia e devolvi sua beleza. Mas ela se olhou no espelho e disse: Não vejo diferença. Nesse momento, peguei as fotos tiradas logo após o acidente, que mostravam sua cicatriz, para que ela pudesse comparar. Ela olhou para as fotos, depois para o espelho e finalmente disse: Bem, vejo uma diferença, mas não me sinto diferente. Ao verificar seu passado, eu soube que 2 anos antes do acidente, ela estava noiva de um jovem que de repente fugiu e se casou com outra pessoa. E isso a deixou com um sentimento de ódio, depressão, ressentimento, pois ela se considerava ninguém. Em outras palavras, ela tinha uma cicatriz interna muito antes da cicatriz no rosto. Então, eu disse a ela que ela não devia se responsabilizar pelas ações de outras pessoas. Ela entendeu a mensagem e, um tempo depois, se casou com outro homem. De repente me ocorreu que, como cirurgião plástico, seria uma ótima ideia se eu pudesse escrever um livro. 90% das pessoas em todo o mundo têm rostos normais, mas possuem cicatrizes emocionais, e ao escrever um livro para elas, eu poderia mostrar que elas poderiam ser seus próprios cirurgiões plásticos e remover as cicatrizes de dentro, como a Ana fez. E então eu escrevi o livro Psicocibernética. Da mesma forma que um timoneiro controla o timão de uma embarcação até chegar no objetivo, a psicocibernética direciona a mente para uma meta útil e produtiva. Meu amigo Salvador Dalí, o famoso pintor espanhol, me deu uma pintura do seu conceito de psicocibernética. No centro desta pintura, há um mundo dividido em duas partes. À esquerda, há um mundo na sombra da frustração. Aqui você tem uma imagem do homem reduzida ao tamanho de uma batata, se afastando da realidade do mundo, em direção ao anjo negro da destruição. Abaixo você vê um navio sem quaisquer velas, prestes a virar nos mares agitados de frustração. A outra metade é um mundo onde há raios de sol, cuja imagem do homem tem 10 metros de altura e ele está caminhando em direção ao sol. Uma andorinha está voando em direção ao sol. Abaixo você vê um navio em águas calmas, prestes a chegar ao porto. E o que é este porto? Paz de espírito. Nós, como indivíduos, devemos perceber que temos dois mundos dentro de nós. Um mundo de frustração e o mundo à luz do sol da confiança, e podemos facilmente aprender a sair deste mundo sombrio de frustração para amanhecer no novo mundo da confiança. Portanto, a primeira lição fundamental e importante da psicocibernética é que você tem uma autoimagem e você pode mudá-la.
Em qualquer idade, se você aprender que os sentimentos negativos fazem sua imagem encolher para o tamanho de uma batata pequena, e se você aprender a dar as costas aos fracassos do passado e se concentrar na confiança do ontem e usar essa confiança hoje, agora no momento presente, você aprenderá como ter sucesso na vida. Existem 11 outras lições ou etapas, e a segunda é que você tem um mecanismo de sucesso dentro de você, um mecanismo que conduzirá sua mente até um objetivo. Por exemplo, quando eu quero pegar uma caneta, eu pego com sucesso e sem esforço, mas quando eu era criança, zigue-zagueava muitas vezes antes de saber como fazê-lo com sucesso. Mas agora, como um adulto, eu me lembro dos sucessos passados e os uso. Da mesma forma, você pode aprender a obter sucesso e felicidade acessando as experiências de sucesso do passado. Se, por outro lado, você invocar seus fracassos passados, você fracassará mesmo antes de começar. Simplesmente porque você não consegue pensar no positivo com sentimentos negativos. Portanto, as duas primeiras lições da psicocibernética são: você tem uma autoimagem e pode melhorá-la. E a segunda é que você tem um servo-mecanismo ou mecanismo de sucesso que direciona sua mente para uma meta produtiva, que é o que a psicocibernética realmente é. A terceira importante lição lhe ensina que você pode usar sua imaginação de forma construtiva ou destrutiva, porque você é o produto de sua imaginação. Ganhe, perca ou empate. Se um garoto na escola pensa que é um estúpido, ele agirá como um estúpido. Se um vendedor que falhou em um empreendimento sentir que é um fracassado, ele sempre agirá como um fracassado para provar ao mundo que ele é um fracassado. Quando as pessoas têm o hábito de modificar, percebem o potencial dentro delas de atingir a estatura total de respeito próprio. Elas percebem que são melhores do que pensavam ser, por meio da psicocibernética. A única coisa que conta para que você possa alcançar a autorrealização, o autorrespeito e o sucesso como ser humano é a sua opinião. Se você pensar bem de si mesmo e tiver aquela confiança que traz um sorriso, você terá sucesso. Por outro lado, se você pensar em uma coisa negativa por causa de alguma frustração, acreditando que você é um fracassado por causa desse único erro, você irá falhar, a menos que mude sua autoimagem. Sucesso é a capacidade de superar um erro crasso, e você faz isso usando sua imaginação de forma construtiva. A quarta lição da psicocibernética ensina que você não apenas deve pensar criativamente, mas também agir criativamente. Você aprende a alcançar seu objetivo exercitando seu servo-mecanismo, seu mecanismo de sucesso, recusando-se a ser desviado por sentimentos negativos. Você aprende a fazer uma coisa de cada vez e aprende a viver no presente. O passado está esquecido, perdido na tumba do tempo. Se uma situação te desafia, durma nela, e dessa forma você permitirá que o seu mecanismo de sucesso acorde enquanto você dorme. Isso funciona com todos e vai funcionar com você. Todos nós temos sentimentos negativos em algum momento, mas eu gostaria de enfatizar um ponto quando me refiro à frustração. Quando falo sobre a frustração, não me refiro à frustração do dia a dia que todo mundo tem, mas sim da frustração crônica. É a repetição do sentimento negativo do passado que você traz para o presente que torna a frustração crônica a qual me refiro. Mas você pode virar as costas para esses sentimentos. Ao se concentrar no passado, lembre-se apenas das confianças do passado e viva essas confianças agora no presente. Você também deve aprender a arte do relaxamento, que é a quinta lição importante da psicocibernética. Você pode programar o sucesso como um computador é programado, e você faz isso esquecendo seus fracassos passados,
recusando-se a permitir que sentimentos negativos de ontem dominem suas chances de sucesso hoje. Em vez disso, você deve se concentrar em seus sucessos passados e usá-los no presente. A sexta lição lhe ensina sobre o poder das crenças. Agora, essas crenças podem ser verdadeiras ou falsas, mas se você acreditar nelas, elas se tornarão hábitos, e os hábitos nada mais são do que auto-hipnose. Assim como você aprende a escovar os dentes, o aspecto importante da sexta lição é que você pode aprender a se disciplinar a partir de crenças. Você aprende a melhorar sua imagem concentrando-se no sucesso e sua imagem fica tão alta quanto deseja, o que nos traz a sétima lição, a busca da felicidade. É fácil ser feliz como infeliz. Você deve aprender que a felicidade pertence a você, como seus olhos, como seu coração, como seu pulso, e você deve alcançá-la. E quando você alcançá-la, você deve se lembrar de que você não deve pisar nos pés das outras pessoas. E o que é igualmente importante, você não deve pisar nos seus próprios pés com sentimentos negativos. Independentemente da sua idade, independentemente da sua vocação, independentemente da sua experiência ou educação, uma coisa comum a todo ser humano é o desejo de ser feliz. A oitava lição da psicocibernética nos ensina sobre as várias fases do mecanismo de sucesso que farão sua imagem crescer tão alto quanto você deseja. Existem os 7 aspectos do sucesso, e eles são: número 1, senso de direção; número 2, compreensão; número 3, coragem; número 4, compaixão; número 5, estima; número 6, autorrespeito; e número 7, autoaceitação. E esses são os 7 aspectos do sucesso que farão sua imagem crescer tão alto quanto você deseja. A nona lição da psicocibernética nos ensina sobre o mecanismo de falha que marca sua autoimagem. E você deve aprender sobre isso para perceber o inimigo dentro de você a fim de evitá-lo. Também existem os 7 aspectos do fracasso que são: número 1, frustração; número 2, agressividade; número 3, insegurança; número 4, solidão; número 5, incerteza; número 6, ressentimento; e número 7, vazio. Esses são os aspectos que você deve evitar e se concentrar num mecanismo de sucesso. A 10ª lição da psicocibernética lhe ensina como ser seu próprio agente plástico, onde você aprende a remover a cicatriz emocional dentro de você, que você mesmo colocou. Você aprende a ser seu próprio cirurgião plástico, lembrando-se de que você é grande demais para ser ameaçado, lembrando-se de ser autossuficiente e lembrando-se de relaxar. A 11ª lição da psicocibernética lhe ensina a como resistir ao estresse e de como transformar uma crise em uma oportunidade. Você resiste ao estresse não apenas pensando positivamente sobre ele, mas também fazendo algo criativo sobre ele. Você aprende a resistir ao estresse quando aprende a praticar sem pressão. Como jogadores de um esporte, você deve enfrentar os problemas de forma realista, exercitando o seu servomecanismo, seu mecanismo de sucesso dentro de você, que direcionará sua mente para uma meta produtiva. A 12ª e última lição da psicocibernética lhe ensina que você pode ser um vencedor tão facilmente quanto pode ser um perdedor. Você pode mudar sua sorte deliberadamente, simplesmente recusando os sentimentos negativos, como a frustração, pois os sentimentos negativos fazem com que sua imagem encolha para o tamanho de um micróbio. Você deve se concentrar nos seus sucessos do passado e usá-los continuamente no presente, até que se torne uma segunda natureza para você. Você pode fazer isso sempre que quiser, ao aprender a ser você mesmo, compreendendo seus direitos de que veio a este mundo para ter sucesso e não para falhar, selecionando metas realistas a serem cumpridas, exercitando seu mecanismo de sucesso para atingir essas metas.
E esses são os 12 pontos fundamentais da psicocibernética que nos ensinam a alcançar a autorrealização como ser humano e ser bem-sucedido e feliz.